Bem-vindos ao LabesBIM, simulação termoenergética. Bom, chegamos ao grande final das nossas aulas, onde nós vamos gerar o nosso relatório. Para isso, viemos aqui, análise de sistemas. Aqui nós podemos gerar dois tipos de relatórios diferentes. Simulação anual de energia da construção, isso é, o quanto a sua construção necessita de energia, ou seja, gastos com luz, equipamento, equipamento de arrefecimento, equipamento de esquentar, esse tipo de coisa. E o dimensionamento e cargas de sistema AVAC, isso é, em que períodos do dia você vai precisar de ar-condicionado, quantos BTUs você vai precisar, esse tipo de coisa. Nós vamos fazer os dois, mas vamos começar com a simulação anual de energia da construção. Vamos clicar em executar análise. E isso pode levar algum tempinho, porque o Revit precisa calcular diversos parâmetros. Mas, quando ele estiver pronto, basta você descer aqui o menu e você verá que tem uma aba de relatórios. DW de relatórios, relatório de análise AVAC. Você pode ver que ele está calculando. Eu volto quando ele estiver ok. Mesmo ele não estando ok ainda, eu voltei para dizer que, apesar do nome estar como um relatório de análise AVAC, nós estamos executando uma simulação anual de energia da construção. O Revit botou esse nome provavelmente porque a opção de sistema AVAC já estava selecionada, então ele importou com esse nome. Assim que ele tiver calculado, eu vou renomear e mostrar para vocês como se renomeia também o relatório. Prontinho, como podem ver, ele gera um aviso aqui dizendo que a análise de sistema foi concluída. Para renomear o nosso relatório, basta clicar em cima dele ou com o botão direito, renomear, relatório de análise, energia, gasto energético. Bem, nós temos aqui o Annual Overview, que diz basicamente o quanto que a gente gasta anualmente com arrefecimento, com luzes interiores e com equipamento. E no caso, estes dados foram tirados das rotinas que nós incorporamos aos espaços na aula 2. Então, ao mudar a rotina daqueles ambientes, você vai mudar especificamente estes valores. Bom, nós vemos aqui o quanto que a gente gasta mensalmente. Nós temos aqui o gráfico dizendo as cores, o que cada coisa significa. Lembrando que nós apenas fizemos cargas térmicas para elétrico e equipamentos. Então a análise vai levar em conta apenas essas duas coisas. Aqui a questão de kilowatt, demanda. Nós temos várias informações documentais sobre detalhes acerca de como foi feita a análise, energia por área construída, esse tipo de coisa, informações acerca do empreendimento, sobre a área construída. Nós temos aqui quanto de energia vai para cada tipo de uso, no caso, arrefecimento, luzes, ventiladores, esse tipo de coisa. Enfim, temos uma miríade de informações aqui, como vocês podem ver, tem muita informação mesmo, que nós podemos tratar esses dados com Power BI, fazer diversos tipos de análise, mas que eu acho que para um uso inicial, esses gráficos, eles ilustram muito bem o que a ferramenta pode fazer para a gente, uma análise um pouco mais en passant sobre as questões dos gastos energéticos durante o ano. Além disso, nós também podemos fazer uma simulação sobre ar-condicionado. Da mesma forma, nós vimos nesse menuzinho aqui e clicamos em executar análise. Ele vai de novo precisar de algum tempo para executar a análise e eu já volto aí. Bom, da mesma maneira, nós recebemos um aviso dizendo que a nossa simulação de AVAC foi concluída. Clicando aqui no relatório, nós temos mais informações. Vejam que o nome que nós botamos nos nossos espaços está aqui. Isso e mais o número que representa a ordem que nós colocamos. Então, o quarto 3 está aqui.
E nós temos diversas informações especificamente sobre o quarto 3, no caso, condições do momento de pico. Hora do pico necessário, a hora do pico de calor, a temperatura de bulbo seco de 33,6 graus Celsius, temperatura de bulbo molhado, questão da zona, a umidade relativa, a capacidade térmica por área de piso, entre outros parâmetros. Aqui nós temos durante o ano as cargas de pico, né, para refrigeração e para aquecimento. Lembrando que, como é que o Revit entende que o ambiente tem que ser resfriado? Quando ele está acima de uma temperatura limite que nós definimos lá na aula 2, lembram-se? E da mesma forma, quando o Revit entende que o ambiente deve ser aquecido, quando a temperatura está abaixo do limite que nós estabelecemos na aula de espaços. Bem, aqui nós temos o calor sensível instantâneo, retardado, latente e o total para cada um dos nossos elementos. Lembrando que cada um dos nossos elementos que estão dentro do quarto 03. Estes são ganhos que provêm do Sol, no caso do aquecimento provindo externamente. Nós também temos a questão de ganhos internos. Então, pessoas respiram e liberam calor. Isso também entra na conta. Questão de luzes também e equipamentos. Isso vai dar um subtotal para a gente, que está exatamente aqui. Para que fique um pouco mais didático, nós podemos utilizar aqui, ao invés de unidades Revit, unidades IP, que nós agora teremos em BTU hora. Então, quando você for atrás de um ar-condicionado, é esse o tipo de informação que você vai requerer. Então, por exemplo, para o quarto 03, nós precisaríamos de um ar-condicionado que suportasse pelo menos 9.000 a 10.000 BTU. Você não vai chegar na loja e vai pedir um ar-condicionado de 2.700 watts. Não faz tanto sentido. Então, é assim que você faz uma análise termoenergética no Revit. De novo, nós aprendemos a calcular o quanto que a gente gasta mensalmente ou anualmente com nossos equipamentos e iluminação. Claro que você pode aumentar e diminuir isso com as rotinas que você tem dos seus ambientes e também adicionando a famílias de aparelhos específicos. Como vocês podem ver, nós temos umidificadores de ar, refrigeradores, aparelhos de luzes externas e internas, nós temos equipamentos interiores e exteriores, ventiladores, e tudo isso são parâmetros que serão adicionados por meio de famílias. Nós também aprendemos a calcular o quanto de ar-condicionado nós precisaremos em diversos ambientes, o pico de calor deles, e a mexer nas unidades dentro dessa tabela. Bem, espero que com isso vocês agora consigam fazer uma análise termoenergética e aplicar isso nos seus projetos. Muito obrigado por prestar atenção até aqui e até a próxima.